E aí pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para fazer um first look do livro que vocês pediram lá no meu Instagram, que é esse daqui que chegou há algumas semanas, o Atlas Ilustrado da Bíblia, a terceira edição do André Reich, é da editora Thomas Nelson. Esse aqui é um livro ótimo para o estudo, para fazer um acompanhamento do seu estudo bíblico em si. Então, sem mais delongas, vamos rapidão aqui para a mesa para dar uma olhadinha nesse livro. Então, começando aqui, dando uma olhada nessa capa super bem trabalhada do Atlas Ilustrado da Bíblia. Essa é a terceira edição do André Reich. A gente vê uma capa extremamente robusta. E já no comecinho aqui, a gente já começa a ver a questão dos mapas deles. E a gente vê justamente um diferencial que ele diz aqui no começo, que ele diz que uma dessas diferenças que ele trouxe para essa edição é que a inspiração dele foram as plantas baixas dos jogos de RPG e principalmente os mapas do Senhor dos Anéis, nos quais a topografia e o terreno é simbolizada. E voltando aqui um pouco, isso foi uma das coisas para mim quase que vendeu por si só o livro, porque alguns de vocês devem saber, eu gosto bastante de RPG, eu gosto de Senhor dos Anéis, toda essa questão de fantasia é uma área que eu super me apaixono. Então saber que esses mapas aqui, todo bem trabalhados, aqui eu já estou dando um preview, os relevos, a topografia, teve como inspiração esses mapas, já para mim eu falei assim, nossa, já ativou meu lado nerd, meu lado geek, né? Então a gente já vai aqui, começar no início do livro e vamos pular direto para eita, tô dando um spoiler, para o sumário do livro. Aqui a gente já começa nos prolegômenos, onde que tem uma questão mais geral da Bíblia, a cronologia da Bíblia, o palco da Bíblia, as principais culturas que estavam em volta do mundo, que fazem totalmente a diferença no contexto histórico. A gente vai para o princípio, que é justamente essa segunda parte do livro. Depois a gente vai para a Terra Prometida, monarquias, diáspora, Jesus Cristo e os apóstolos. Agora eu vou entrar um pouquinho em cada uma dessas partes para vocês poderem ver um pouco melhor, né, sem eu ficar lendo cada uma dessas partes. Se vocês quiserem, podem pausar aqui e dar uma olhada. E começando pelos prolegômenos, que é uma parte mais overview do contexto bíblico, né? Aqui tem uma linha do tempo super incrível, que conforme a gente vai passar as sessões, ele vai preenchendo cada um específico para a gente ter um apoio, né, na linha do tempo. Aqui, no caso, não tem nada preenchido, né, porque é algo mais geral, né? E aqui a gente já começa com essa cronologia da Bíblia. A gente vê a história bíblica, né, conforme a gente está lendo o livro, né, tipo, vai os patriarcas, juízes, aí tem a questão de Saul e Davi, aí vai para os profetas, a monarquia, e toda essa parte junto com o império predominante. Aqui no meio a gente vê uma linha do tempo, né, 2000 anos antes de Cristo, vai descendo, e a gente vê qual o império predominante. Então a gente vê aqui na questão dos patriarcas, Abraão, Isaac, tá a interrogação que não sabe exatamente a datação disso. A gente vê a questão que estava em paralelo, possivelmente na construção das pirâmides, o império egípcio, a questão de outros governos no Egito. Então, tipo assim, justamente é algo muito interessante da gente poder ver o panorama bíblico junto com o panorama histórico, e a gente consegue locar essas histórias dentro de um contexto histórico, trazendo para o mundo real, porque ela foi histórias, povos que viveram dentro de um contexto histórico, dentro de uma cultura na história. E agora passando um pouco mais rápido, né, sobre a gente ver o palco da Bíblia, a geografia do mundo bíblico, falando sobre o Mediterrâneo e o Novo Testamento, o Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Aqui a gente vê uma questão das principais culturas do mundo bíblico. Deixa eu ver mais aqui. Nossa, olha esse mapa. Justamente sobre a geografia de Canaã no tempo bíblico. Olha os relevos que eu estava falando. A questão dos nomes em cada local, a questão dos animais, as redondezas. Muito bem trabalhado. A gente vê a questão do relevo, o nível do mar aqui, e a gente justamente pensando nesses lugares que tinham talvez um relevo com mais montes e tudo mais. A gente tem um vale aqui no meio. Então, quando que a gente está lendo a história, a gente está estudando os livros da Bíblia, que justamente esse livro é para ser usado junto, enquanto que você lê a Bíblia, a gente consegue imaginar talvez o que as pessoas viam, conforme, eles viajaram desse lugar para isso, nossa, mas eles não estão viajando talvez no deserto todo plano. Então tem todos esses contextos interessantes. A gente vai para a questão dos ciclos de agrícola, olha aqui como que os ciclos das estações, eles afetavam as festas religiosas de Israel.
Nossa, a gente vê aqui, ó, onde que essas histórias são mencionadas, os tabernáculos, Purim. Nossa, incrível demais. As tabelas de conversões, algo que você acha em algumas livros de estudo, mas aqui a gente também vai ter as estruturas principais, o mundo bíblico, no mundo atual, como que isso diz, como que está locado na questão de Israel e Palestina, que a gente vê tudo na notícia o tempo todo, a gente consegue entender um pouco mais essas regiões das terras, como está dividido hoje em dia. E aí a gente vai para o princípio, justamente onde que tem interrogação, porque não sabe exatamente, né, a datação para até o período mais ou menos de 1600 antes de Cristo. Aí que eu vou pegar, passando bem por cima rapidão, a gente olha aqui a Mesopotâmia, então a terra entre os rios, a gente vê um pouco das culturas em volta, a Tábuas das Nações, descendente de Noé, a queda com suas consequências. Olha isso aqui, é super interessante, sobre como que o povo daquela época, né, na Suméria e tudo mais, eles entendiam que era o planeta. E justamente também o povo de Israel, né, o povo bíblico, eles enxergavam o planeta desse jeito, né? A questão das águas embaixo da terra, a terra, as águas acima do firmamento, né, como que eles imaginavam que era. Então é muito interessante a gente ter esse contexto também, quando a gente lê até Gênesis, né? Isso tudo influenciado, né, pelas culturas em volta. A fé e a cultura dos mesopotâmios, como que isso também influenciava. André Hayek é sensacional nesse livro. Ele foi, inclusive, escritor daqueles da Bíblia, os outros da Bíblia, que são livros históricos, né, sobre a questão do povo de Israel, mas são muito bons mesmo para entender todo o contexto, né, e como que as culturas também influenciavam a vivência das histórias que a gente vê nas pessoas na Bíblia. Aí a gente vai para a Terra Prometida, 1600 até que é mais ou menos 1050. Aí aqui, ó, toda essa parte aqui, a gente vê a nação sacerdotal. Tô indo de trás para frente, né? Ou de frente para trás. O Êxodo, as rotas daqui. As rotas do Êxodo. Nossa, esse livro aqui realmente para mim chegou recentemente e eu tô com uma vontade de, sei lá, voltar para alguns livros do Antigo Testamento e poder ler eles todo em contexto, abrir os livros de Reis e ler tendo isso junto. Agora, justamente falando em Reis, a gente vai para as monarquias, que ó, desde que 1050 a.C. até mais ou menos 550, que é justamente, deixa eu já pegar aqui a colinha, colinha nada, aqui ó, a Era de Ouro de Israel e Judá, a Jerusalém, a cidade de Davi, como que era nessa questão da era monárquica. Olha só, o Templo de Salomão. Olha esses desenhos. Tudo muito bem explicado, com as próprias indicações aqui, ó, o Axis, o Santo dos Santos, 2. Então, isso aqui é justamente quando você vai ler, e o que eu gosto muito também desses mapas é que eles são coloridos. Em muitas bíblias de estudos você vai ter esses mapas também, só que eu sou uma pessoa muito visual, né? Muito pelo meu background de arquitetura, essa parte, eu gosto de ver essas cores, os infográficos, e acho que facilita muito mais a leitura. Então, quando eu vejo esses mesmos mapas que eu posso também achar em uma bíblia de estudo normal, desta forma, para mim traz mais vida, né? Dá vontade de sentar aqui e ficar analisando do que ver outro mapa, né? O conteúdo pode ser até o mesmo, mas de uma forma que está colocando aqui, ele facilita o aprendizado, né? Aqui, os trágicos reinos de Israel e Judá, comparativo dos reis de Israel do norte e de Judá também no sul. A gente vê o comparativo que a gente vê na Bíblia, né? Esse comparativo quando a gente está lendo crônicas, tá lendo reis, esse rei fez isso e foi aprovado aos olhos do Senhor, esse não foi. A gente tem um comparativo aqui, um movimento profético, olha só, nossa, incrível. Olha a riqueza do Império Neobabilônico, como que isso também estava em relação ao povo, olha aqui, o império deles, tomando conta de Judá, tudo tinha, nossa. E aí a gente vai para a diáspora, que é justamente esse tempo antes de chegar até a vinda de Jesus, né? Quase esse tempo, né? Onde que Deus estava, vamos dizer assim, o silêncio profético, né? Aí a gente tem a transição dos impérios aqui, mostrando como o império o reino do Egito, da Lídia,
o Império da Média, tudo assim se relacionavam um com o outro, né? E é uma transição de um império com o outro. Aqui, ó, o surgimento do sistema monetário. Nossa, que livro incrível. Uau, dá vontade de ficar folheando tudo para vocês verem. Mas aí também, né, ó, os impérios helenistas, a fé e cultura dos gregos, que aqui a gente já está chegando bem na parte antes de chegar o nascimento de Jesus. Aqui, aí a gente chega na era dos Macabeus, que é justamente bem antigo. O judaísmo é toda a pluralidade, os fariseus, saduceus, essênios, Qumran, que tudo que você acha, são nomes que você vê nos evangelhos. Que isso vai ajudar muito para você poder... Olha aqui, antes de chegar nos evangelhos, a gente vê a produção literária judaica, como que os textos judaicos até a era do Segundo Templo, como que eram os textos, o Torá, o Nevim, olha só os escritos específicos, nossa, olha aqui, a Bíblia hebraica, texto, tradução dos textos da Tanakh para o grego. E aqui a gente já vai para a queda de Roma, a cidade que dominou o Mediterrâneo, como o seu império cresceu ao longo do tempo, a fé e a cultura dos romanos. E aqui tudo é muito importante para você aprender e para você ter um contexto, quando você está lendo os evangelhos, para você poder entender os diálogos que acontecem, por que pessoas acreditavam isso, a questão dos cobradores de imposto, por que eles eram desprezados pelos judeus. Toda essa questão a gente entende os relacionamentos que estão acontecendo por trás e dá muito mais profundidade quando a gente vai entrar numa leitura bíblica, né? Aqui a gente tem o reino de Herodes, a divisão romana da Judéia, como que separava por espaço, a jurisdição de Filipe, de Herodes, Decápolis, que é cidades gregas livres, que é esse daqui. Aqui, se você está interessado, já começa a minha recomendação desde aqui. As tensões sociais, isso aqui é muito importante, os grupos políticos e sociais que estavam, tipo assim, em momentos muito tensos um com o outro, e a gente entende essa corda bamba sendo puxada nos evangelhos. A gente agora já vê Jesus, a infância de Jesus, o trajeto que foi feito pelos seus pais para Belém, Nazaré, a questão do templo. Aí tem o primeiro ano das ações de Jesus, o segundo ano. Aí a gente tem aqui também já o terceiro ano de Jesus. A questão um pouquinho do que era a crucificação romana também. Aí a gente vê a ressurreição e morte dele. Olha, a última semana de Jesus, olha que incrível. Como que esses cada detalhezinhos, entrada triunfal, tudo isso aqui que é descrito em Mateus, na última semana, nos evangelhos em geral, a gente tem, pontuado pra gente saber onde que Jesus estava. Nossa, que incrível isso aqui. Aí a gente vai para os apóstolos, que aí é a última sessão desse livro, que a gente já vê a questão do Novo Testamento, o Império Romano, a transição dos imperadores e justamente a história bíblica. Como que isso vai andando junto, né? No Novo Testamento. A gente vê a questão da primeira viagem de Paulo, segunda viagem de Paulo. Uau, incrível. Paulo levado a Roma, as guerras judaicas romanas. Inclusive, você não sabe, existiu certas guerras entre os judeus e os romanos. Nossa, a Guerra dos Judeus, mais tarde ele cunhou o conflito, um livro, Guerra dos Judeus. Nossa, olha o contexto histórico que você tem somente através de um livro. E aqui a gente chega à última página, mais de conteúdo assim, a produção literária cristã, que aí a gente vê o judaísmo antigo, esse Judá, o Torá e Jesus. E aí aqui a gente vê o desenvolvimento do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas que gerou o Novo Testamento. A gente tem alguns escritos dos pais apostólicos, textos apócrifos e outros escritos. Tudo isso aqui na questão literária cristã. E como um bônus, né, depois daqui das referências em cada página que a gente vai ver, né, esse livro veio, uau, lindo, veio com um bônus, né, o bônus é essa capa, tô brincando, veio com um bônus, eu acho que deve vir sim em todos, muito cuidado aqui, eu vou tentar abrir tudo, que é um mapa pôster do Ministério de Jesus, que aqui a gente vê justamente, se eu não me engano, é um dos mapas que eu acho que tem no livro em si, mas ele resumindo todo, a questão do primeiro, segundo, acho que é o mapa daquilo tudo que a gente viu do primeiro, segundo, terceiro ano em um mapa só.
E a gente tem tudo numerado, Jerusalém, os fatos principais da última semana de Jesus. Realmente é tudo o ministério de Jesus inteiro em um mapa. Isso aqui eu acho que eu vou pegar, botar num quadro e botar aqui no escritório. Uau! Então, é isso daqui. O livro incrível, até a contracapa. Uau! Até a contracapa, incrível. Aqui tem um explicativo mais ou menos de como que você pode usar o livro, como que você lê o livro, a questão dos textos de apoio, quadros, ilustrações. E esse aqui é o Atlas Ilustrado da Bíblia. Eu espero que vocês gostem e tenham gostado desse primeiras impressões dele. Ele realmente é um livro que, só olhando assim, eu nem cheguei a ter tempo para ficar estudando nele ainda, mas extremamente recomendado. Eu vi esse livro, eu já tinha visto, acho que o meu pastor do Brasil, ele tinha comentado comigo, e aí depois eu vi um vídeo do Ângelo Basso fazendo um review em cima dele também, de primeiras impressões. E pra mim, eu falei assim, nossa, eu tenho que ter esse livro. E realmente eu tô muito animado de entrar mais a fundo dele. E eu espero que vocês possam ter recebido algo desse livro aqui. Se vocês gostaram desse pequeno overview, me digam aí outras ideias, outros livros que vocês gostariam que eu também desse uma olhada. Eu posso fazer algumas coisas mais de estudo para esse canal, né? Que eu dá tanto tempinho que eu não gravo nenhum vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Então, fica a minha recomendação para esse vídeo e até a próxima. Valeu, tchau!